Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Você acha que o falso vai te levar para o verdadeiro? Ou seja, você acha que a mentira vai te levar para Cristo? Vamos meditar nisso um pouquinho. Eu quero o seu bem, por isso, um bom médico, quando quer o bem do seu paciente, se for necessário sofrer dores, ele vai sofrer, mas vai ficar bom. E um bom pregador, que quer o bem das almas que buscam a Cristo, se for necessário, na verdade, será sempre necessário dor, porque o Evangelho é o Evangelho de cruz. É o Evangelho de cruz, é um Evangelho de perdas. Tem que perder para poder ganhar o reino dos céus. Ou seja, tu perde coisas desse reino, que esse reino é o reino do diabo, que a Bíblia diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Então tem que perder as coisas desse mundo, que te prende a esse mundo, para você ganhar o reino dos céus. Porque a Bíblia diz, não adianta, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então é isso que nós vamos falar a respeito dos evangelhos, dois evangelhos, porque o evangelho verdadeiro só existe um, é o que está na Bíblia. É o evangelho que foi dado ao povo pelos apóstolos. E eles mesmos dizem, se alguém vos ensinar um outro evangelho que não seja aquele que nós ensinamos, considere esse evangelho maldito, ou seja, anátema. Portanto, o que estão ensinando? O que estão ensinando é que a pessoa, quando vem para a igreja, para o evangelho dessas pessoas, ele diz assim, ó, Deus não quer saber da tua vida, Deus quer o seu coração, as suas atitudes. Deus não quer saber disso, Deus quer o coração. É o que está ensinando nessa série aí, The Chosen. Pode ver o evangelho, o episódio lá, Maria Madalena, que ela se desvia, e quando acham ela, Jesus fala assim, eu quero o coração, não se importa aqui, eu quero o coração. Mas se o evangelho que Cristo trouxe é para livrar o homem do pecado, como é que o homem pode permanecer no pecado e ser salvo? Porque a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, a ponto de, na cruz do Calvário, quando Cristo diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não é mentiroso, ele é a verdade. Porque, na verdade, Deus desamparou a Cristo, abandonou a Cristo. Por quê? Porque em Cristo, naquele momento, todos os nossos pecados estavam sobre ele. É o que diz Isaías 53. Portanto, todos os nossos pecados em Cristo, porque ele tomou as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados. Então, todos os nossos pecados em Cristo, imagina uma pessoa pecadora, como é triste para Deus. Imagine o pecado do mundo inteiro, dos que já tinham vivido, dos que viviam naquela época, e de nós que vivemos agora, e dos que irão ainda vir a este mundo. Estava tudo sobre ele, a ponto de Deus não poder contemplar o seu filho. Como é que você, que pensa no evangelho, não sei de quê, mas o evangelho, a base, o interesse do crente no evangelho só pode ser uma salvação. A Bíblia diz, busca primeiro o reino e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, o principal foco do crente, da pessoa que vem para o evangelho, é a salvação. Como é que você acha que Deus vai receber você no reino dos céus se você não abandona o pecado? Você tem que deixar o pecado. É os seus desejos que é o pecado. Quando você deseja beber, quando você deseja se prostituir, ter uma vida de sexo arregado, quando você deseja trair a sua mulher, trair o seu esposo, viver na fornicação, viver na idolatria, adorando imagens, fazendo pacto com demônios, e você diz, não, eu também
aceitei Jesus e agora estou batizado. É o que está acontecendo aí com um monte de gente. Por exemplo, eu gosto do programa Pânico, eu assisto. E o Emílio, que ele se diz católico e ele comunga, né? Ou seja, confessa os pecados dele lá na igreja lá, católica. E ele recebeu uma ex-paquita e ela se dizendo, né, o testemunho dela se dizendo ser agora cristã, e foi batizada, mostrou lá o vídeo dela se batizando. E como eles são muito de zoeira, né? De zoeira, inclusive tem um lá, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas aí o que acontece? Esse é um carro de vendas aqui, é de política. Então vamos lá. Então, aí a gente pergunta assim, então quer dizer que não teremos mais fotos de biquíni? Não teremos mais fotos sensuais? Ela fala, de jeito nenhum, vou continuar botando minhas fotos de biquíni, porque esse é o meu trabalho. Deus quer o coração. Aí o Emílio toma uma palavra e fala, sabe o que a gente tem que dizer para essas pessoas que diz que a gente tem que abandonar tudo, e o pecado, que leva todo? Nós temos que chegar para ele e falar, dana-se, essa foi a expressão, dana-se. E também usou um palavrão, o negócio todo. E é assim que pensa. Aí as pessoas que acompanham ali o Pânico, está querendo ter uma vida com Cristo, assiste aquilo e fala, cara, esse cara tem razão. A vida é minha. O meu negócio é com Deus, mas o seu negócio com Deus está na Bíblia. E o meu trabalho como um pregador aqui das redes sociais, um pregador do Evangelho, é pregar a verdade. Porque esses camaradas que dizem que você pode viver na fornicação, tem agora as igrejas inclusivas, né, que estão aceitando homossexuais. Para a comunhão da igreja é inclusiva e tem um outro nome também, afirmativa. Ou seja, eles incluem a pessoa e afirmam que eles são colunas da igreja. Por que isso? Se a Bíblia diz que é contra. A Bíblia diz que todos os homossexuais, está lá em Romanos capítulo 1, lá no finalzinho, vai ver que todos que praticam a homossexualidade, não só os que praticam, mas aqueles que apoiam, todos irão para o inferno. Claro, a Bíblia diz que não entrará forniqueiro, não entrará homossexual no reino dos céus, não entrará ladrão, não entrará mentiroso, não entrará beberrão. Por que eu vou ensinar que não? Deus quer o coração. Deus chama a pessoa para uma conversão. Como é que você converte e continua a mesma coisa? Quando a pessoa está no pecado e agora ela aceita Jesus e se batiza e vai aos cultos, aos domingos, dá até o dízimo e a oferta, ele não converteu coisa nenhuma. Ele apenas incluiu algo na vida de pecado dele. Agora ele é um pecador que vai para a igreja, só isso. E aonde é que vai o pecador? Porque a igreja salva? Quem salva é Cristo. A salvação de Cristo. E ele diz como é a salvação e é o que está na Bíblia. Então como é que você acha que esse evangelho falso vai te levar para o reino dos céus? Vai te levar a Cristo, que é a verdade? Nunca. Isso nunca vai acontecer. Se você tem um desejo de salvar a sua alma, você tem que abandonar o pecado. Não tem jeito. Não tem outra opção. No reino dos céus não haverá misericórdia. Lá não vai ter esse negócio. Eu falei que era assim, era mais para vocês não se perderem de vez. Tem gente que eu já ouvi falar isso. O evangelho é um tutor. É o aio, né, que nos diz. Está lá escrito aio, outro está escrito tutor. O evangelho funciona como tutor, como era a lei, para que os judeus não se perdessem de vez. E o evangelho hoje é um tutor, para que o cristão não se perca de vez. Então Jesus dá essas palavras psicológicas, esses ataques psicológicos em relação ao pecado, para que ele não se perca de vez e tenha ainda pelo menos uma chamazinha lá do evangelho, onde Cristo diz, a palavra diz que nós temos que nos entregar todo para Cristo. O jovem rico, ele não era somente um frequentador de igreja, ele cumpria, ele procurava cumprir leis, mandamentos, tudo aquilo, mas ele amava a riqueza desse mundo. E Jesus
riqueza dele, que ele tinha muito dinheiro, é a riqueza de muitos pobres hoje. É a bebida, é o sexo, é o adultério, é a idolatria, é o espiritismo, é pactos com entidades. Todas essas coisas, ele fala assim, não, isso eu não deixo. Tem um garoto aqui que ele vem aqui, ele ganhou uma imagenzinha, não sei qual é o santo, ele fala, isso aqui eu ganhei, isso aqui eu não deixo. É a minha vida. Ele tem assim um temor, tem um interesse pelo Evangelho. Eu falo, cara, no dia que você deixar isso aí você vai começar os seus passos no Evangelho. Mas enquanto você não deixar isso, não tem condição para você. E algumas vezes ele chega e fala assim, pô, cara, você deveria ser mais gentil, você tem uma certa ignorância, você é muito exigente. Eu falo, não sou eu, é a Bíblia. Não sou eu. Eu não prego o meu coração, meus ensinamentos. Eu prego o Evangelho. Então, se você não deixar pecar e não entregar a sua vida a Cristo, andar no caminho de Cristo, que ele diz, eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Só por Cristo, por mais ninguém. Somente por Cristo, mais ninguém. Então, esse evangelho verdadeiro só vai te levar, esse evangelho falso, veja bem, esse evangelho falso só vai te levar à perdição. O único que pode te levar para a salvação é a verdade de Cristo Jesus. É o Evangelho de Cristo Jesus que está na Bíblia Sagrada. Você pode estudar, você pode fazer o que quiser, você não vai ler, não tem erro. É um livro excepcional, é um livro inexplicável. Ninguém consegue entender como hoje existe Bíblia. O que passou desde que Moisés começou a escrever até hoje, o que se passou? Cerca de 1100 anos. E esse livro ainda permanece intacto, original, sem adulteração. Tem alguns problemas de tradução? Tem. Algumas versões? Tem. Mas você tem os originais hoje. Você vai ver o quão fantástico é esse livro. Por que ele é fantástico? Porque o Criador dele, o inspirador dele, o Espírito Santo, é sem dúvida um Deus fantástico. Um Deus que quer tornar alguém que é fraco, que somos nós, em criaturas fortes, ao ponto de Cristo Jesus, que era um ser tão grande, que é, mas quando deixou o céu, ele deixou o seu reino, um ser tão grande, se fez tão pequeno, e veio para servir a Deus, lavou o pé dos discípulos, e ensinou, quem quiser ser o maior, seja o menor. Então, Deus tão grande, se fez tão pequeno, para tornar um homem que é tão pequeno, em um ser tão grande e glorioso na glória de Deus. Porque o que Ele quer de nós não é só levar a gente para o céu e deixar lá no cantinho. É nos tornar herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas, nos céus e na terra. No reino celestial. Todas as coisas. Herdeiro até na justiça. Porque diz que os salvos irão julgar as nações juntamente com Cristo. Como é que pode isso? E como é que você vai acreditar no evangelho falso, colocando a sua salvação em Cristo? Pensa na tua vida, pensa na tua alma, abandona esse mundo. Se você for entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo, você vai entender que tudo que acontece nesse mundo é falso, é ilusório. A Bíblia diz que todas as coisas passaram. Se passa, é porque não permanece para sempre, então não é real. Mas as minhas palavras de Jesus permanecerão para sempre. E o reino da sua justiça, o reino que ele diz a Pilatos, meu reino não é desse mundo, é um reino eterno. O verdadeiro quer a verdade para você, mas o falso diz que tem a verdade, mas o falso é mentiroso. E o mentiroso engana-se a si próprio e leva para ele
quem acredita nas mentiras deles. É como o cego. Como é que um cego pode guiar outro cego? Ambos cairão no mesmo buraco. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.